Oi, gente, abraço para você que está aí do outro lado da tela, começando neste momento o quarto episódio aqui do nosso Papo de Empreendedor. É o seu novo podcast aí para você curtir sempre nas redes sociais. Já aproveita, já segue, já curte e compartilha o nosso conteúdo. E vamos lá para mais uma super entrevista. Já de antemão, Franklin Vieira, Prazer, tudo Luciano. bem? Seja bem-vindo mais uma vez. E a gente já começa agradecendo as empresas que apoiam este quarto episódio. Mandando um abraço, então, lá para o Marcelo Melo, da Metalúrgica Impactos, há 12 anos no mercado. Um abraço, Marcelo, e toda a equipe. Um abraço também aqui para toda a equipe lá da Líder Colchões e Estofados, o grande Renato te esperando ali na Rui Barbosa, no centro de Prudente. Abraço também para o Diego e toda a equipe lá da Vivari Refrigeração, sempre presente na sua obra. Fica na Avenida Brasil, 1976, em Prudente. Abraço também para toda a equipe lá da Nanis Moda Fitness e Beachwear. A Érica e toda a equipe sempre curtindo os episódios aqui. Um abraço também para toda a equipe lá da Eloá Cred Empréstimos Consignados, na pessoa de Franklin Vieira. Abraço também para New Vision, escritório de contabilidade, o grande Gil, que já teve a sua entrevista aqui no nosso canal. Um abraço, Gil. Lá para toda a equipe também da Madeireira Trevo, o nosso grande Luiz Henrique e toda a equipe. A Madeireira Trevo fica na Alberto Bonfiglioli, indo pro Ana Jacinta, não tem como errar. Um abraço também chegando com a gente aqui no apoio desse episódio, Renato Jardinagem Viveiro de Plantas, fica ali na JK de Oliveira, 4.998, no Jardim Maracanã. Um abraço pro Renato Xeregatti e toda a equipe. E também recebendo Lema Gestão de Negócios e HS Consórcios, os sócios, o Leandro Sena e também o Marcos Bepu. Um abraço para todo mundo aí da Lema e também do HS Consórcios. Então, nesse momento, a gente começa o quarto episódio recebendo aqui, né, um amigo já de longa data, muito querido, para falar do seu trabalho à frente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário de Prudente e toda a região. Ele é Gilberto Lúcio Zangirolami. Gilberto, seja bem-vindo ao Gilberto. nosso Papo de Empreendedor. Bom dia, Luciano, amigo de longa data aí, ao Frank, né? Prazer. Ao Dr. Eliseu presente. Dr. É Eliseu. com grande prazer que a gente vem aqui trocar umas figurinhas e conversar um pouco sobre esse setor tão importante da economia. Doutor Eliseu, seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Frank. Dr. Eliseu. Obrigado, Luciano. Prazer te revê-lo depois de muito tempo. Um amigo de longa data, de infância, viu? Isso. Estudamos juntos. Grande doutor Eliseu Rosa Obrigado. está por Sempre aqui. um prazer estar aqui. Maravilha. A gente já começa então, Franklin, com aquela pergunta que todo mundo quer saber, né? Quem é o Gilberto Lúcio Zangirolami? Bom, o Gilberto Lúcio Zangirolami é um morador de Presidente Prudente, nascido em Presidente Prudente, criado no São Justo Tadeu, palmeirense, começou cedo a trabalhar, de forma informal, infelizmente, ajudando encanador, servente, e foi crescendo aí com o tempo dentro do setor da construção civil até chegar à diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Maravilha. Você é pai, né, tem um filho, Matheus, casado com a Vânia, e mora em Prudente, meus irmãos também. Enfim, enraizado em Presidente Prudente, né? Sou muito ligado à Itália, né? Sobrenome, né? Já diz isso, Sim. né? E português do lado da minha mãe. Então é um prazer estar aí. Esse é o Gilberto, uma pessoa que creio eu ser humilde, procuro sempre fazer as coisas dentro da humildade, né? Temente a Deus, né? Eu acho que isso é fundamental para o ser humano, né? Passar dia a dia, né? E é isso aí. Maravilha, legal. Também repito a pergunta ao doutor Eliseu. Quem é o doutor Eliseu Rosa? Vamos lá, Luciano. Doutor Eliseu. Comecei minha trajetória, sou filho também de sindicalista. Meu pai é fundador do Sindicato dos Metalúrgicos de Presidente Prudente há muito tempo atrás. Então, digamos que eu tenho no sangue, né? Esse Sim. desejo sindical de defesa do trabalhador há muitos tempos. E comecei minha trajetória lá em 2008, né? Após a formação, já vai para 17 anos. Começamos ali nos sindicatos do metalúrgicos, depois em 2015, numa gestão até em que o Gilberto participava, mas até então era o Lucrécio na presidência, né? Começamos ali, retornamos agora com o Gilberto, estamos ali agora mais ou menos há uns 8 anos, 7 anos, né, Gilberto? Desde a última situação, junto a ambos os sindicatos, principalmente o Sindicato da Construção Civil,
cristão também, pai da Emily, esposo da Ludiane, família oriunda, ambos, tanto materna quanto paterna, ali de Minas Gerais, mas todos nasci em Prudente, sou prudentino, amo a cidade de Prudente, defendo a cidade de Prudente, né? Todos que são assim gostam de Prudente, gosto de estar enraizado aqui, e é isso daí. Estamos aí para compartilhar com vocês. Legal, seja bem-vindo ao nosso Papo de Empreendedor. Esse é o 4º episódio. Franklin Vieira, você já tem alguma pergunta para ambos? Vamos lá, bom dia, né? É o Gilberto, o doutor aí também, convidado, né? Como que o senhor iniciou essa jornada do senhor na construção civil, antes de chegar à presidência? Sim, eu trabalhei, como eu falei no início, de ajudante encanador, né? E depois fui trabalhar na construção civil, né? Ajudante também, servente, muitas vezes sem registro, né? Que é uma coisa que a gente sente falta de só no futuro, no momento não, né? E até que um dia eu fui convidado para trabalhar numa empresa, né? Num condomínio, na verdade, primeiramente, né? Condomínio Apolo, e ali trabalhei por anos de servente também. Depois já fui me especializando dentro do setor mesmo, né? E comecei a trabalhar de pedreiro na construtora J. Sesco, né? Em Prudente. E trabalhei por muitos anos dentro da construção civil, né? No setor da pedreiro, uma parte também de carpinteiro. E até que um dia, eu trabalhando dentro de um banheiro, o presidente da entidade, o atual presidente, porque naquela época a gente já se destacava um pouco, a empresa atrasava vale, pagamento, a gente fazia uma mini rebelião ali, né? Sim. Não assim a rebelião, mas incentivava o trabalhador a parar, porque a gente tinha que receber o salário, trabalhava, Depende disso. e dependia do salário, né? Eu, como filho maior da minha casa, né? Já ajudava muito na minha casa, né? E aí eu fui convidado para fazer parte eu era sócio já, né? Por isso que eu era sindicalizado. E aí eu fui convidado para fazer parte do Conselho Fiscal suplente, né? Aceitei com maior honra, né? E fui ser não afastado, né? Fui primeiramente, continuava trabalhando, mas já diretor de sindicato. E com o tempo dos passar dos anos, né? Um tempo depois, eu fui convidado a fazer parte da diretoria afastada. E aí, primeiramente, secretário, e aí fui convidado a ser presidente, né? Na verdade, a primeira presidência minha eu assumi num momento assim muito delicado na entidade. Nós tivemos um diretor cassado naquele momento por várias coisas de irregular que ele fez. E aí eu, como o vice-presidente ali na época, eu acabei assumindo a entidade, né, no mandato tampão. Foi em qual ano esse daí? Isso foi em 95. 95. 95. Então, aí, a partir de 95, eu assumi a presidência, tive vários mandatos de presidente. Nos últimos 8 anos, 2 últimos mandatos, eu não fui presidente, né, eu estava como diretor, apenas secretário, mas também por demandas, questões internas, nós tivemos na entidade alguns problemas de gestão, e aí a gente, junto com outros colegas, fizemos novas eleições. Por fim, assumi o vice-presidente. Depois eu acabei, por vontade do próprio diretor-geral, eu voltasse para a entidade para a gente buscar recuperar a entidade. A entidade chegou em um momento assim muito delicado mesmo, de não ter dinheiro para pagar fundo de garantia, né? Então a gente teve um desmando muito grande dentro da entidade, mas a gente voltou e com o apoio dos trabalhadores, com o apoio da diretoria, com o apoio do jurídico, que é fundamental, né? A gente não pode esquecer o jurídico. Tivemos um grande prazer de ter o doutor, vim a conhecê-lo, ele, né? Eu já tinha história do pai dele, não tive contato pessoalmente com o pai dele, né? Mas a gente já conhecia a história do pai dele como presidente de sindicato metalúrgico, né, se não me engano, e a gente teve conhecimento, e aí sim o sindicato, não que os advogados anteriores não fizeram o trabalho excelente, com certeza. Tivemos o doutor El, doutor Gonzaga, né? São advogados que a gente tem um grande respeito até hoje. O doutor Eliseu e o doutor Rodrigo Jara, né? E o Tadeu, que é um grupo, né? Veio nos ajudar aí bastante. Então foi nesse momento que a gente conheceu ele, e foi aí que eu entrei no sindicato, e nesse momento, e a gente gosta também, né, até de fazer hoje, a defesa, a gente quer a justiça, quer o trabalhador tem os seus direitos cumpridos.
o melhor, né, para eles, né? Eu sou meu pai, ele veio da construção civil, né? O senhor deve ter até conhecido ele. Ele trabalhou em várias empresas. O nome dele é José, o pessoal chama de José do Ferro. E ele tem um grau parentesco não, o Toninho Sesco é meu padrinho, né? Ah, Então é padrinho meu. Porque eles trabalharam junto, se conheceram e aí acabou me batizando. Então é daquele período bem antigo, o senhor tá falando aí, que era uma... E hoje meu pai tem algumas sequelas da construção civil. Questão de bico de papagaio, várias coisas. Então a gente sabe que... Por isso que a gente vai entrar no meio das perguntas aqui sobre segurança no trabalho, essas coisas, né? Pra gente ver o que é melhor pra funcionar lá na frente, né? sim. O Toninho foi um dos melhores mestres de obra que eu trabalhei. Sim. Aquele cara que era mestre de obra, saía do canteiro de obra, podia ir fazer qualquer coisa e voltava, o serviço tocava. A educação, a forma de administrar, de Sim. falar com o trabalhador, que era nós É naquela diferenciado, né? época, diferenciado, com certeza. Meu pai, o senhor deve ter conhecido. Então o apelido do meu pai é Zé do Ferro. É bem Talvez eu conhecido vendo na foto, com certeza Isso. lembrarei. Agora, Gilberto, antes de você iniciar, de entrar na entidade, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da sua carreira? Eu conheço o Gilberto, já ouvi falar o Gilberto Carpinteiro. O Gilberto Encanador, eu não sabia dessa parte. Quais foram as maiores dificuldades nesse começo para depois efetivamente entrar no sindicato? O maior desafio, eu acredito, foi que eu entrei como presidente, como eu disse, numa forma assim, foi cassado o presidente e aí quem está preparado para assumir o sindicato? Era eu, falar, não, Gilberto. E aí, cara, 95, né? E quando foi 97, nós tivemos a greve histórica na entidade sindical, uma greve lá em Porto Primavera, né, da Camargo Correia, Tequinte, Transbraçal, né? Eram quase 5.000 homens parados. E eu como presidente, então o presidente não é que ele manda, mas ele é o líder, né? Então foi um desafio muito grande, foram 16, 17 dias de greve. E isso marcou sua Marcou trajetória? muito, né? Marcou muito. Essa greve, eu estava na presidência. Outras greves que tiveram aqui, como a greve de 90, de 86, foram greves históricas, onde se conseguiu, principalmente a cesta básica, foi em 91, né? Eu não era o presidente, mas essa de 97, eu estava na presidência. Então, queira ou não, a responsabilidade era muito maior de gerir ali uma greve, de como vai fazer, como é que vai fazer, a hora que vai parar, como é que não vai, fazer a assembleia. E eu até, assim, muitos erros mesmo, né? Até hoje eu erro bastante, mas é uma forma, mas eu procurava falar da forma como o trabalhador entendia. Porque às vezes você quer falar muito, muito certinho, às vezes não que o trabalhador da construção civil seja um trabalhador, mas é um trabalhador bem mais humilde. Sim, tem que falar a linguagem deles, né? A linguagem deles. Apesar de que há setores na construção civil que são... Nós tínhamos um diferencial muito grande lá em Porto Primavera. Nós tínhamos a Camargo Correia e tínhamos a Tequinte, que era mais trabalhadores técnicos, né? Era bem diferenciado. Então você tinha que buscar falar para o trabalhador entender a sua mensagem, né? Para ter ele como apoiando o movimento. Mas foi, graças a Deus, foi positiva. Conseguimos derrotar a empresa no tribunal. Fizemos uma passeata de alegria, vitoriosa, lá aquele monte de trabalhador dentro da cidade. Então foi uma coisa que marcou bastante eu no segmento da construção civil. Maravilha. Então você entende que o que motivou você a se aproximar do sindicato foi o seu, como você disse, o senso de justiça para com os seus amigos, os trabalhadores, né? Que naquela ocasião você viu lá que algumas coisas não estavam andando corretamente e você chamou para si e falou, não, a gente tem que brigar pelos nossos direitos. Ali nasceu o senso de justiça e a vontade de efetivamente de seguir na categoria. Sim, eu acho que para você ser um líder de uma categoria, você tem que dar o de si, tem que gostar do que você faz. Você não pode ter vergonha do trabalhador. Você tem que entender do trabalhador, buscar fazer com que ele tenha o melhor espaço, para que ele tenha o melhor. Nem sempre conseguimos. A gente fez muitas e muitas greves, né? Teve uma que nós perdemos. Muitas vezes a pessoa lembra dessa greve que perdeu. Mas a gente sabe que o nosso trabalho, se a gente ficar esperando também, muitas vezes o trabalhador vir, voltar, né? A Bíblia fala, né, que só um voltou a agradecer. Sim. Né? Então a gente sabe que não é assim. Se a gente for pensar assim, a gente larga o trabalho. A gente tem que fazer. Se alguém vai reconhecer, bem, se não reconheceu, eu estou lá, eu ganho para isso, para defender o trabalhador e fazer o melhor para ele.
Agora, Gilberto, quando aconteceu lá o fato, precisando de uma pessoa para assumir a presidência, e foi nesse momento que você percebeu que poderia contribuir muito mais assumindo um papel de liderança dentro da categoria? Sim, eu digo assim, a entidade sindical, a liderança, ele dá a carta, dá. Lógico que se ele tem que ter o apoio dos demais. Sim, Porque não basta ser seu líder e se você não tiver os outros diretores junto com você, se você não der espaço de ouvir eles, tem que ouvir os diretores. Eu acho que a entidade não é presidencialista. A entidade ela tem que ser um parlamentarista, no caso. Ela tem, lógico que o presidente tem algumas questões que ele pode direcionar, mas nem tudo. Algumas coisas é preciso discutir com a diretoria para melhor sair, porque você tendo o apoio dos diretores, dos trabalhadores, fazendo a coisa juridicamente, né, que é uma coisa fundamental. Não adianta eu querer fazer uma vontade minha se eu não tiver o jurídico ao meu lado. Se o jurídico não exatamente. me dá sustentação jurídica, eu vou me ferrar e vou levar o trabalhador junto. Então a gente procura fazer o melhor junto juridicamente, muito embora às vezes o trabalhador não entenda, né? Porque a questão jurídica ele vai dizer, muitas vezes ela não é como a gente queria que fosse, Sim. né? A gente queria que ela fosse mais rápida, e não é, a gente sabe que demora mais, isso aí o doutor pode estar falando, né? Isso aí é uma coisa que precisaria melhorar e muito, né? A gente queria que o Ministério do Trabalho fosse diferente, melhor, Sim. temos dificuldade em tudo isso, né? Agora, Gilberto, para a gente pontuar, quais foram as principais metas ou promessas ao assumir a presidência lá no início? Primeiro foi fazer com que o trabalhador tivesse confiança na entidade, no trabalho que ela faz. Por isso a gente desenvolve sempre um formativo, né, o João de Barro, Sim, que é um formativo onde a gente traz informações da entidade, não é um formativo político, tendência para cá ou tendência para lá, porque a gente sabe que dentro da categoria nós temos trabalhadores de política A, política B. A gente sim, tenta moldar a política sindical, do trabalho em prol do trabalhador. E a gente sempre queria manter a entidade com a participação do trabalhador, né? Que ele é importantíssimo, é a parte fundamental da entidade sindical, é o convívio com o trabalhador. E sempre manter, não procurar não vender sempre a entidade, porque não sim, temos fim lucrativo. A entidade não pode ser uma entidade de fins lucrativos, ela tem que ter uma entidade que ela recebe do trabalhador e é, aplicar em benefício do trabalhador. Então, sim. realizar bingos, parte social, excursões, né, sem ter visa lucro, dar oportunidade do trabalhador conhecer a praia, a colônia de férias. Essas são as metas principais, né? Agora a gente fala muito em categoria, associado. Doutor Eliseu, tem uma grande diferença, né, entre o associado e a pessoa que faz parte da categoria. Sim, o associado é aquele que tem o recolhimento diretamente para um sindicato, que paga uma pequena taxa, É, né? E tem vantagens exclusivas, como material escolar, até que você pode falar mais, né, Gilberto? Outras peculiaridades. Mas o que a gente tem é uma similaridade com relação à representação do sindicato com relação a todos. Né? Até teve muita discussão jurídica ultimamente sobre essa questão da contribuição sindical, sim, que teve até uma repercussão geral. Sim. E lá, até o ministro relator, se não me engano, tem o nome dele agora, mas ele deu uma decisão, é mais ou menos nesse sentido. A categoria, os acordos coletivos, a convenção coletiva, ela vale para todos, independente se você é ou não associado. Então, assim, o associado é aquele que dá mais força para o sindicato e tem uns atributos além dos já contemplados tanto na convenção coletiva ou no acordo coletivo, mas que a categoria sindical correspondente ao trabalho é para todos vinculados a essa Sim. ação. São alguns direitos, digamos assim, a mais. Mas, por exemplo, advogado, por exemplo, é só associado, né? Cortar cabelo, material escolar, Sim. entendeu? Aí seria mais associado. Mas os direitos inerentes à categoria de convenção e acordo coletivo são a todos da categoria, independente se você recolhe ou não. Franklin quer fazer alguma pergunta para o doutor? Vou fazer uma pergunta, doutor. Doutor, a categoria hoje, ela tem um trabalho específico, eu até estava perguntando para ele, em cima da segurança no trabalho para esses colaboradores? Olha, o Sindicato da Construção Civil, né, não menospreza ou equiparando outro sindicato, e até elogio o Gilberto aqui como presidente, né, porque é um sindicato aguerrido, eu vejo isso, né, tanto que quando eu brinco no escritório, eu sou muito barriga de balcão,
Eu gosto de estar sempre ali, conversando presencialmente com o juiz. Acontece alguma coisa, eu vou no gabinete, a gente resolve, até a gente representa o Poder Judiciário junto ao AB, né, nessa relação com os juízes. Eu gosto de estar sempre presente e eu sempre falo isso para eles, que o sindicato, né, não sei se todos como que estão assim, acho que nem todos, mas tem os setores de fiscalização, né, o seu Antônio, a gente teve uma ação coletiva muito grande recentemente, mais de 400 trabalhadores vinculados a uma determinada empresa, e onde o sindicato praticamente, no período noturno, ia na casa dos trabalhadores para informá-los da situação. Não bastou fixar no mural da empresa, não bastou colocar na rádio, na televisão, sobre o direito, sobre, olha, você ganhou um processo, você tem que vir aqui no escritório, no sindicato, para poder o juiz liberar o dinheiro para você, né? Sim. É um papel efetivo que, às vezes, nem todos têm essa particularidade. Então, eu vejo no Sintracom, assim, essa questão que você falou da fiscalização, uma questão muito, muito efetiva. Tanto que quando não resolve na parte só, no âmbito ali da diretriz do sindicato, Gilberto está sempre tendo mesas redondas, tanto no Ministério do Trabalho, como no Ministério Público do Trabalho, e tem surtido efeito. Tanto que eu vejo, Gilberto, até os associados e os trabalhadores da categoria, eles comentam muito lá no jurídico, lá no nosso escritório, né, sobre a questão da efetividade. E até compara, às vezes, com outros sindicatos e outros de outras categorias, e fala, poxa, se eu fosse do Sintracom, o Sintracom briga pela gente. É porque não é aquela briga saudável, aquela discussão para que possamos chegar no denominador comum e ter o direito do trabalhador garantido. Então, acredito que até essa parte que você me perguntou, ela é muito bem assistida nessa questão na pessoa do seu Antônio ali, na questão da fiscalização, que é o responsável pelo departamento. Sim. Mais uma outra pergunta, doutor. Com relação a registro, tem muito ações de empresas que não têm registro em carteira, trabalhos informais? Olha, infelizmente a construção civil é o local onde a informalidade mais é abrangente. Por quê? Porque hoje em dia, qualquer pessoa, ele se torna um empreiteiro, ele pega o A, e o B e o C para trabalhar, e aquele rapaz ele não tem uma estrutura, não é uma empresa, não tem nada. Isso é muito. Então, assim, digamos aí que 70% aí, que às vezes chega, por mais que a gente batalha, a gente vai atrás, o Gilberto fiscaliza, mas é um setor que, por si só, a natureza dele parece que chama para essa informalidade, né? Então, quase sempre, é até triste dizer, mas a gente entra com ação trabalhista para reconhecer o vínculo, apenas para reconhecer o vínculo, dá direito ao seguro-desemprego, e só. Por quê? Porque geralmente essas pessoas, empregadores, digamos, informais e tudo mais, às vezes não tem condições, né? E aí você vai fazer uma penhora, não acha nada. Então, a efetividade que o sindicato tem para coibir isso, fiscalizar, é muito importante. Sim. Eu queria deixar, nessa pergunta que você fez, uma pausa com uma coisa que sempre é recorrente no escritório, e às vezes tem trabalhadores nos assistindo, Isso. e é muito importante nisso. Houve uma modificação com essa questão política, houve uma modificação lá para 2019, onde o trabalhador antigamente ele tinha 1 ano, né, o trabalhador com mais de 1 ano poderia fazer a rescisão, deveria a rescisão ser feita no sindicato. Correto. E hoje em dia não tem essa reforma trabalhista que teve em 2018, derrubou. Isso foi muito prejudicial para o trabalhador, porque nem sempre o trabalhador ele conhece um TRCT. O que é um TRCT? Um termo de rescisão de contrato de trabalho. Sim. Aquilo é recibo. Uma vez assinado aquilo, você está dando quitação do que você recebeu. Sim. E acontece muito, não mal dizendo, empregadores têm empregadores bons e tem aqueles ruins, como em toda a profissão, mas está sendo corriqueiro o pessoal pedir para o trabalhador, às vezes leigo, assinar o termo de rescisão para que ele possa sacar o fundo de garantia e o seguro-desemprego. É uma meia-verdade. Precisa realmente desse termo assinado para dar entrada tudo lá. Só que ele deixa de dizer que aquilo é um recibo. Ele fala, você volta na segunda, depois que você dá a entrada lá, que eu te pago. O cara volta na segunda, o associado volta na quinta, na sexta. Quando ele já fala, ó, já deu 1 mês e não pagou, ele procura, né, a nós. Sim. E ele vem com o recibo na mão. A gente fica de mãos atadas porque, estando com o recibo, a gente entra na justiça, paguei em dinheiro. Quem vai provar que não recebeu? Isso está tão corriqueiro. E a rescisão, ela é todo o valor rescisório, né, digamos assim, não redundante, do trabalhador, tá, o tempo todo que ele trabalhou ali. Então, assim, é uma coisa bem complicada que está acontecendo e a gente está tentando fazer o máximo para coibir isso também. Agora, entrando no gancho da pergunta do Franklin, eu gostaria de perguntar para o Gilberto e também para o doutor, porque o nosso canal fala de empreendedorismo, e a gente sabe que tem muita gente aí abrindo a sua MEI,
E deve ter também alguém que está abrindo uma MEI aí para fazer a questão de construção, para ser construtor, porque a MEI tem direito efetivamente a registrar uma pessoa. Certo. A pessoa que tem lá a sua MEI, que tem uma pessoa registrada, tudo regular, tudo certinho, né, no caso, ela tem condições de fazer parte da categoria? Se associando, Gilberto, doutor? Acho que o Gilberto responde melhor isso, como que ela... A questão do meio, aquele trabalhador que está lá registrado, se ele estiver registrado, pode fazer parte. Ele tem, mas a pessoa propriamente O não. MEI, praticamente, ele É já empresa, né? não é do segmento, né? Ele já diferencia um pouco. Ele se enquadra no Quase sindicato que um patronal? padrão, né? Sim, Patronal. é um empregador, Um né? empregador Empregador, de pessoa forma, jurídica, né? né? Entendi. Entendeu? Então, aquele que é registrado no MEI, que ele pode registrar uma pessoa, como você disse, esse sim pode. É preocupante, a gente tem uma grande preocupação sobre a questão do MEI ainda na construção civil, porque, como está meio PJ, né? Sim, Está vindo aí, sim. né? Porque quando você trabalha diariamente no local, recebendo ordem, quer dizer, é um negócio meio estranho, né? Você ser PJ. É uma demanda muito grande que está sendo discutida a Mas nível tem no nacional. meio, tem no meio. MEI tem bastante. Não, eu falo, digo assim, no meio você percebe nas suas fiscalizações que Sim, tem no tem. seu meio. Tem MEI. Tem Mas bastante, o cara né? tem que entender que o meio, ele tem que ter os cuidados normais de uma convenção coletiva, de uma segurança Sim. do trabalho. Não é porque o cara é MEI que ele não vai acidentar. Às vezes você vê MEI Exatamente. por aí com um chapéu, com boné, Que não quer estão dizer, seguindo as questões de sabe, a gente segurança. prisa para a segurança do trabalho, que é tão fundamental, como o Franco falou, o pai Sim. dele está com problema. Sim. Então a gente tem que orientar esse pessoal a usar também EPIs, fazer a Sim. proteção coletivas e tudo mais. Agora, para deixar bem claro, então, a pessoa que tem lá a MEI como construtor, né? Não sei se vai elencar assim, mas ele é o construtor, ele tem lá um registrado que ele leva para a obra. Ele tem que entender que numa situação, a pessoa que é o construtor ali que tem a MEI, se ele para buscar os recursos, né, os direitos dele, ele vai no sindicato patronal, é isso? Sim, o MEI é uma pessoa jurídica, né? Seria uma pessoa jurídica. Se ele é um empregador, ele responde pelo empregado, pelo sindicato patronal. Agora, já a pessoa que é registrada por ele pode procurar o sindicato. Tem uma da ressalva construção. aí, tá? Tem? A gente acontece muito casos onde a pessoa é MEI, mas só no papel. Entendeu? Entendi. A partir do momento que aquele MEI ele possui os requisitos da relação empregatícia, que é subordinação, pessoalidade, habitualidade, ele não é MEI, seria uma descaracterização do MEI. Isso a gente acontece muito, né? As pessoas vão lá, contrata a pessoa como MEI, tem uma pessoa interposta nela. Então, na Sim. verdade, ele não é empregador. Ele está ali, por exemplo, como se fosse um substituto, né? Sim. E aí a gente, na Justiça do Trabalho, a gente tenta descaracterizar isso Sim. e criar o vínculo empregatício. Então, subentende-se que esta pessoa pode procurar o sindicato Essa pessoa pelos seus direitos. que ele está trabalhando, mas na prática, o que tem que ver é a prática. Ela possui os requisitos da relação empregatícia, ou seja, ela está subordinada a outrem, aí ela é empregada e não é MEI. Na verdade, é só uma máscara, digamos assim. Eu tenho visto isso nessa mesma pergunta, Gilberto, em várias empresas grandes aí, essa terceirização, né? Um exemplo, eu quero um pessoal de reboco, aí ele vai e contrata uma empresa, que eu conheço até pessoas, essa empresa contrata vários funcionários. De quem que é a responsabilidade desses funcionários se acontecer qualquer coisa? Se um exemplo, igual o senhor falou, né, doutor? E aquela empresa não teria condições de pagar. Se essa empresa não pagar esses funcionários, de quem que é a responsabilidade? Tem uma súmula 331 do TST que fala sobre a responsabilidade em obra nessas questões de terceirização. E ela fala o seguinte: quando o empregador ele é uma empreiteira, ele responde. Agora, existem divergências e a jurisprudência dominante é que quando o dono da obra é pessoa física, aí não responderia só o empreiteiro que ele contratou e o empreiteiro subsidiariamente com relação ao contratado dele. Mas existem divergências jurisprudenciais nesse sentido. Mas, em regra, quando a proprietária da obra é a empreiteira, aí não tem nenhum risco do trabalhador não ter, por exemplo, diretamente com ela e não só com a tomadora, os direitos em caso, por exemplo, de uma inadimplência trabalhista. Maravilha. Fugindo um pouquinho dessa parte formal, o Gilberto já vai complementar. Eu quero mais uma vez agradecer aqui as empresas que apoiam esse quarto episódio, agradecendo a Vivare Refrigeração, o Diego, obrigado aí pelo carinho. Um abraço também para toda a equipe lá da Eloá Cred,
Também abraçando aqui nesse quarto episódio, todo mundo lá do Sintracom, representado pelo Gilberto Lúcio Zangirolami. E também mandar um abraço pro Cleiton, que foi entrevistado aqui lá da Trujillo Business. Toda a equipe lá da Nanis Moda Fitness e Beachwear, um abraço. O Gil lá da New Vision Contabilidade também, um abraço, Gil. O Luiz Henrique, toda a equipe lá da Madeireira Trevo, que agora é material de construção também. O Renato da Líder Colchões e Estofados no centro de Prudente, esperando por você. Marcelo Melo da Metalúrgica Impactos, um abraço, Marcelo. E também o Renato Xeregatti lá do Renato Jardinagem. As empresas também, a HS Consórcios e também Lema Gestão de Negócios. Um abraço pro Leandro e também pro Mauro, né? Pro Mauro. Um abraço para todo mundo aí, então. A gente deixa aqui o Gilberto complementar a resposta e depois eu tenho uma pergunta aqui já no campo emocional. Gilberto, você queria concluir? Infelizmente, na construção civil, a gente vê muito isso. Eu digo que não é só terceirização, é quarteirização, quinteirização. E obra pública é um pior ainda. Né? Infelizmente, a obra pública, né, de governo federal, estadual ou até municipal, o que acontece? A empresa vai lá, ganha a licitação, só tem a placa, talvez o engenheiro administrativo. O restante é tudo terceirizado, quarteirizado. E obra pública é muito comum trabalhador sem registro de carteira. É muito comum isso acontecer. E a gente sabe que cabe ao trabalhador denunciar, porque a gente não tem perna para alcançar todos. Sim. Então, o que acontece muitas vezes, o trabalhador trabalha vários meses sem registro, depois vem reclamar quando é mandado embora. Sim. Eu costumo dizer que o trabalhador tem que começar a reclamar de forma mais rápida. A gente, quando entrou no sindicato, uma das questões que a gente colocou era o Disque Sintracom, que é uma forma do trabalhador discar e dizer. Hoje o Disque Sintracom já não é nem disque, escreva, né? Porque a gente criou o WhatsApp dentro da entidade, que é esse número que aparece aí, que é uma forma mais simples da pessoa escrever, né, e dizer onde ele está trabalhando, não precisa dizer RG, CPF, a gente precisa só o local do trabalho. Às vezes mandam em áudio também. E como ele falou, o áudio também, aí como ele falou, o Antônio, que é um diretor que faz mais o trabalho, também faz, mas mais especificamente ele vai até o local e vai notificar. A gente tem uma notificação por escrita, que a gente faz dos itens que não estão sendo cumpridos, para que esses itens, a empresa não cumprir dentro de um prazo estipulado, 10, 15 dias, depende da situação, a gente não tendo o atendimento, eles não indo à entidade apresentar o empregador, seja construtor ou pessoa física, né, não apresentar, a gente, infelizmente, vai pedir fiscalização e anexar isso daí junto. Sim. Daí, quando não, fazer a denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Então, o trabalhador precisa se atentar. É muito comum o trabalhador ir lá e falar, eu estou alojado há 6 meses e nós dormimos no chão, nós comemos comida com pelo de rato. Eu falei, cara, como é que você aguentou ficar 6 meses trabalhando, dormindo no chão, comendo pelo de rato, e você não morreu? Você está vivo, né? Sorte, né? Graças a Deus, né? E não reclamou, então, né? assim, eu jogo realmente pro trabalhador isso, porque a gente tem que chamar atenção. Sim. O trabalhador tem que entender que o direito dele começa a partir do momento que ele entrou na obra. O registro de carteira tem que ser feito de imediato. Ele não pode começar a trabalhar. Pode fazer contrato de experiência? Pode, mas ele tem que estar legalmente trabalhando, tem que receber o EPI quando começa a trabalhar. Então, o trabalhador tem que conscientizar os direitos que ele tem. Tem dever também. Eu digo que o IPI, a empresa é obrigada a fornecer gratuitamente. Tem que treinar o trabalhador, dizer como ele deve usar o IPI. Sim. Agora, o trabalhador tem que usar também. Sim. Se ele não usar, ele tá incorreto. Ele pode ser penalizado também, né? Que o trabalhador também tem que fazer a parte dele. Mas são direitos que estão aí, né? E construção civil muda muito, né? Do dia para a noite. Agora, Gilberto, tem uma pergunta que eu acho importante, porque o nosso canal aqui, Papo de Empreendedor, a gente fala de pessoas que empreenderam, chegaram ao sucesso. Lógico que ele pode começar como um empreendedor e virar um empresário. Isso daí ele vai começar pequeno, vai grande, depois vai ter pessoas contratadas, todos os direitos e deveres. Mas a gente comenta muito em off sobre esse movimento que aconteceu já de um tempo para cá. Antes da pandemia, já acontecia esse movimento da internet tomar conta de tudo e de pessoas acharem que não é preciso mais trabalhar CLT, que você com o celular na mão, com um bom computador, você consegue fazer a sua vida. Algumas pessoas dão certo, isso é verdade, outras não.
mas eu queria saber se isso interferiu, até nessa questão que você diz que a pessoa terceirizou, quarteirizou. Será que esse movimento ele não deixou uma falsa impressão na cabeça das pessoas que eu não preciso ser CLT? Ele vai abrir uma obra ali, eu vou me oferecer para ser terceirizado, quarteirizado e ir levando em banho-maria as coisas, e aí outras coisas têm acontecido no campo jurídico. Você acha que isso envolveu muito, e isso cresceu muito, pessoas dizem, depois da pandemia, né? Todo mundo trancado, depois todo mundo saiu e muita gente manifesta esse desejo de que eu não preciso mais trabalhar CLT, eu não consigo mais cumprir uma jornada de trabalho. Você acha que isso tem afetado nas suas fiscalizações, isso tem aparecido? Pessoas desse tipo no meio das obras também? Olha, eu não diria que a pandemia fez essa mudança, não. Eu acho que isso aí na construção civil sempre existiu. Sempre existiu, né? A construção civil sempre teve terceirização, empreiteiro. Só hoje está mais legalizado em tese, né? Criou-se o nome MEI. Mas antes era o gato. Nós tínhamos o gato. O MEI é o gato. É um cara que pega uma obra, tem uma perua, uma carriola, uma pá, e quer ser empreiteiro, quer ser uma empresa, né? Nada contra, eu acho que desde que ele cumpra toda a legislação, pode ser. Então, mas eu acho que não foi a pandemia que interferiu, não. A lei também afrouxou. Infelizmente, o trabalhador, não que não vote certo, como eu posso dizer isso? Mas, infelizmente, as leis são feitas por deputados. Os deputados, muitas vezes, da mofadinha, que nunca pegou no pesado, né, e não sabe como é ser um trabalhador da construção civil. Né? O trabalhador da construção civil é um trabalhador humilde. Ele trabalha, começa a trabalhar logo cedo na construção, não tem serviço, tem construção civil, vai trabalhar de servente. Então, a reforma trabalhista de 2017, o trabalhador às vezes não entendeu até hoje o quanto ela foi prejudicial para ele. Sim. Essa questão de homologação mesmo, a homologação era feita no sindicato, trabalhador com mais de 1 ano. Hoje não. Nenhum trabalhador precisa homologar no sindicato, faz na empresa. É comum o trabalhador trazer. O trabalhador vai lá e fala, ó, faz o acerto, meu. Ou vai lá, a gente faz um cálculo antes, Sim. ou ele traz depois para a gente conferir. Mas quando o patronal, o cara quer enganar, engana. Ele engana o trabalhador, paga em dinheiro, faz o cara assinar, e existe muito isso aí. Né? Então, as leis que mudaram fragilizaram essa relação de trabalho. Lógico que nós tivemos grandes avanços. Sim. Nós temos uma convenção coletiva de trabalho estadual, onde ela traz vários benefícios ao trabalhador, que não tem na lei. Sim. Porque se fosse esperar a lei, o trabalhador não teria o direito a ir ao ticket hoje, né? Não teria o café da manhã na construção civil, no móveis, que é um setor que a gente também representa. No móveis, o segmento do móveis, sim, é um segmento que muitas vezes o cara foi aprendendo a trabalhar depois da mudança do Covid aí, né? Que eles começam a abrir porta de fábrica pequenininha. Você fala dos móveis planejados, né? Móveis planejados, aqui em Prudente é móvel planejado, né? Sim. Porque móvel de série é aquele que o cara só faz cadeira, só faz mesa. Aqui não, aqui as empresas de móveis são diferentes de Mirassol. Né? Aqui o cara faz armário, guarda-roupa, móvel planejado. E você entende que a missão do sindicato é essa. Mesmo que as leis demorem a acontecer, o sindicato tem que brigar para que o trabalhador que sejam garantidos os seus direitos o quanto antes, né? Sim, a gente precisa ter o trabalhador consciente que, mesma coisa que um bancário entra no banco, você já viu o trabalhador bancário entrar em banco sem registro? Agora tem outras, flexibilizou bastante também lá, né? Todo segmento, né? Mas é difícil você ver um bancário entrar lá, né? Porque o trabalho no banco é diferente da construção civil, muito diferente, né? O ambiente de trabalho, a construção civil, ele muda da noite para o dia. À noite você está fazendo serviço aqui, daqui a pouco você está 3 metros de altura no outro dia. Então, assim, é mudança demais. Exposto ao sol, tem que ter protetor solar, tá na convenção. Sim, então, é isso. Né? Maravilha. Obrigado pela sua companhia aqui, curtindo o nosso Papo de Empreendedor. Esse é o 4º episódio. Estamos recebendo aqui Gilberto Lúcio Zangirolami. Que nome difícil, hein? E é palmeirense ainda, hein? Eu só falo presidente do Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário de Prudente Região. E também recebendo o doutor Eliseu, né, aqui nesse 4º episódio. Franklin, você tem alguma pergunta para os dois?
Vamos lá, Gilberto, eu não sei falar o sobrenome, né? Então eu vou falar Gilberto. Com relação ao índice de aumento esse ano, qual que é a data do aumento salarial dos colaboradores, né, das empresas? Franco, o sindicato ele representa não só a construção civil, muito embora a construção civil é o nosso carro-chefe, onde concentra o maior número de trabalhadores é a construção civil dentro da nossa região. Tem segmento, outros estados que é cimento, outro lugar é móveis, que nem Mirassol, por exemplo, o móveis é predominante, mas representa a construção civil. Né? No nosso caso, a construção civil é o maior número de trabalhadores está na construção. Mas nós temos database assim começando em março, que é produto de cimento, o pessoal que trabalha em fábrica de cimento, de fazer laje. Nós temos em maio, em março também temos a negociação junto com o segmento da Prudenco, né? Setor da construção civil, que hoje está bem menor, mas representamos. Depois, em maio, nós temos a construção civil, terraplenagem, temos elétrica, hidráulica. Junho, a serraria, carpintaria, que é um segmento que está cada dia acabando, né? Foi a origem da entidade sindical. Em 43 foi o segmento de serraria e carpintaria. Foi lá que começou o sindicato. E só tinha madeira que faltava aqui no Prudente, a região tinha madeira à vontade, né? E era o segmento forte no começo. Depois nós temos, em outubro, mármore e granito, que é um segmento também muito importante, também com os outros, e cerâmica, né, que concentra-se mais aqui em Epitácio. Varia muito de negociação para negociação. Uma coisa eu digo, nenhum segmento nós fechamos menos do que a inflação. Sempre pega-se 12 meses anterior da inflação. A construção civil, por exemplo, nós conseguimos um percentual de 6%. Né? A inflação tinha dado 5,10%, se não me engano. Então, assim, depende muito. Nós fechamos agora recentemente mármore e granito também, que é um segmento forte também, nosso, que é outubro, os trabalhadores já estão já recebendo, né? Cerâmica também fechamos. Né? Então, assim, e o mais importante de uma convenção coletiva, eu digo sempre que não é o índice. E o índice muitas vezes engana. Porque para mim chegar para o trabalhador e falar assim, olha, nós fechamos em 12%. Às vezes o trabalhador abre um sorriso e fala, pô, 12%? Caramba! É ilusão. Para nós é melhor fechar em 3% e a inflação estar em 2%. Sim. Porque não adianta, se você fecha em 10%, é porque a inflação está alta. Engana isso aí, né? Então a gente procura sempre trabalhar dentro da inflação um pouco mais, né? Mármore e granito fechamos agora, 6,15%. Só que você tem o PLR, no mármore e granito, café da manhã, lanche da tarde, o ticket, refeição, quase todo segmento nós temos isso aí. São benefícios que não tem na lei. Não tem. A lei, o cara às vezes vai discutir, para que o sindicato? Para quê? Para fechar uma convenção coletiva. E você tem seus direitos que não estão na lei. Sim. Né? Folga no final de ano, por exemplo, 24 e 31 de dezembro. É folga, o trabalhador da construção civil não precisa trabalhar esse dia, é folga dele, né? Está na convenção coletiva. Né? Então é isso que a gente tem que valorizar, os direitos que não estão na lei e que direitos e benefícios, sindicato, né? junto com a federação, que é a nossa federação estadual, e demais sindicatos do estado, que estamos na negociação. Agora, pegando esse gancho, Gilberto, antes do doutor fazer a explanação dele, para todo mundo que está assistindo aqui o nosso Papo de Empreendedor, quais os benefícios que o sindicato tem trazido até esse momento, os maiores benefícios, né? Até mesmo para quem está vendo e querendo fazer parte da categoria. Quais são os maiores benefícios até hoje que você entende que o sindicato ofereceu e ainda oferece? Certo. Primeiro a gente tem que, como o doutor Eliseu disse, nós temos o trabalhador que a gente representa. Quando a gente fecha uma convenção coletiva de trabalho, essa convenção, muita gente até defende que a convenção devia ser só para o sócio. Né? Tem muitos que fazem isso. Nós não entendemos que não. A lei também nem permite muito isso. A convenção coletiva ela abrange todo o trabalhador do segmento. Então, todo trabalhador da construção civil tem direito a todo esse benefício. Isso por si só já é um grande benefício, como eu disse. Há vários benefícios aqui que não tem na lei, está aqui. Quantas cláusulas são, Gilberto, Né? mais ou São menos?
São várias cláusulas, tem mais de, Sem ó, cláusula. 30ª, mais de 40 cláusulas, entendeu? Só de direito. São de sim. direitos dos trabalhadores. Inclusive sobre empreiteiro, subempreiteiro tem uma cláusula aqui, né? Agora, o associado, aquele que vai lá e paga a mensalidade, né? Porque o trabalhador em geral, ele paga uma contribuição, né? Estipulada durante a assembleia, na campanha salarial. Nossa entidade tem por hábito regular o valor máximo que o trabalhador paga, é Sim. R$ 25 de assistencial. Tá? A gente achou que é um valor que é possível trabalhar, né? E eu até acho mais, se todo trabalhador pagasse, eu poderia até diminuir, porque, como eu falei, o sindicato não é para ter lucro, não é para se manter, né? E agora, o associado, hoje, a mensalidade do sindicato é irrisória, é R$10,80 a mensalidade. Aí eu falo, o cara tem o direito a cortar o cabelo. Cortar o cabelo. Cara, R$10,80, você corta cabelo na onde? Você pode cortar por 15, que eu já vi que tem um E ele monte pode aí. cortar várias vezes. Ele pode cortar várias vezes. Realmente está muito barato. R$10,80 a mensalidade, pro cara ir lá cortar o cabelo. Filho do associado tem material escolar no começo do ano, que a gente sempre faz já. Deixamos de fazer há uns 3 anos, 4 anos atrás, onde que nós tivemos aquele decréscimo na entidade que financeiramente não dava. Sim. A gente faz excursão pro trabalhador, com preço bem camarada mesmo, pro cara ir lá conhecer a praia. Tem a colônia, né? Tem a colônia de férias, que é Mongaguá, por sinal muito boa, eu até indico, um lugar bacana, em frente pro mar. Nós temos final de ano, sempre a gente faz um bingo pro trabalhador, pro associado. O associado, sempre final de ano, a gente dá um brinde também para ele, que é um brinde de fim de ano, né? Como eu mostrei de chaveirinho, a gente vai estar entregando, e outros brindes lá. Sim. Né? Então, assim, o valor é R$10,80. Às vezes eu falo, eu brinco com o trabalhador, eu falo, cara, se você passar num bar, tomar uma cerveja, e é muito comum, viu? Digo de passagem, é muito comum o trabalhador da construção civil, não que ele é bêbado, não é isso que eu estou falando, mas ele gosta, como qualquer outro Serviço trabalhador. braçal, né? Para Geralmente. destressar ali do cansado, tomar uma cerveja. Pô, quanto você vai pagar na cerveja, né? É uma mensalidade de um mês do sindicato. Você acha, Gilberto, que o empregador ele não ajuda o sindicato nesse ponto aí para incentivar eles a serem associados? Porque tem todos esses benefícios e eles não, alguns não aderem. Só aderem depois no final, depois que saiu da empresa, aí quer buscar alguma coisa com o jurídico, alguma coisa. Você acha que tem algum incentivo contrário aí em relação a essa mensalidade? Olha, a questão da mensalidade, a gente nem quer ter ajuda de empregador. A mensalidade tem que ser espontânea, né? O cara quer pagar a mensalidade, ele vai lá, ele conhece o sindicato, vai. Não, a ajuda que eu falei pro senhor é assim, ajudar assim, a incentivar mais sobre o sindicato, Pelo né? contrário, nós temos a contribuição que é decidida pelo Supremo, nós temos empresas que trabalham contra. Nós temos denúncia do Ministério Público de empresas que incentivar o trabalhador a fazer carta de oposição para não pagar. Para não aderir, né? Em massa. Sim. Então, em massa. Então, infelizmente, não estou generalizando. Sim. A maioria das empresas, principalmente empresas prudentinas, aí são empresas que não... Mas tem algumas empresas aí, que, inclusive de prudente, não vou citar nome, por questão de ética, né? De princípio, né? Mas a gente tem denúncia, né, junto ao Ministério Público, e o Ministério Público já entendeu que a parte que reza entre trabalhador e sindicato, cabe ao sindicato e o trabalhador discutir. A empresa tem que dar palpite. A empresa tem que dar palpite aqui, ó, quando é para negociar a convenção. Ela tem um patronal dela, que ela senta no outro lado, nós do lado de cá, e ela discute abertamente, junto com a federação, a convenção coletiva. Muitas vezes demora até porque eles acham que tem que tirar isso, tirar aquilo. Então, infelizmente, é assim. Mas esse tete-a-tete com o funcionário, para o senhor oferecer esse benefício aí, o senhor tem facilidade ou não? Sim. Isso? Sim, isso tem. Isso, quanto à questão de facilidade, a maioria das empresas a gente tem abertura de entrar. Né, para fazer trabalho de distribuir informativo, né? Para falar de saúde e segurança. E é um direito nosso entrar no canteiro de obra para fazer discussão sobre informativo, quadro de aviso, colar o boletim. Está na convenção coletiva. Sim. Nós já tivemos um caso imprudente uma vez de não poder, o cara querer barrar de não entrar no condomínio fechado. É um lugar que alguns locais, alguns sindicalistas falam, não consegue entrar em condomínio fechado para distribuir boletim. Fala, cara, como você não consegue? Imprudente, a gente consegue em todos. O Ministério Público do Trabalho
que a doutora Renata acho que é a chefe hoje lá, né? Ela sempre disse para nós, e outros também que passaram, o sindicato tem que ter essa abertura de entrar ao Sim. canteiro de trabalho, qualquer local. Uma vez nós tivemos um problema num condomínio. Eu liguei pro cara, falei, ó, se você não deixar, eu vou procurar o Ministério do Trabalho. Sim. Dialoguei com o proprietário lá do condomínio, síndico, aí liberou. Então, nós não queremos fazer arruaça, não queremos fazer nada que está fora da legalidade. Sim. Tá? Então, essa abertura a gente pode ter e temos. Sim. A abertura mais ligada a essa mensalidade que eu falei pra você, que é bem irrisória, sim. R$10,80 e assim, tem bastante benefício Certo. pro funcionário, né? Às vezes eles não sabem desse benefício, né? Por isso que eu perguntei a questão da entrada mesmo. Agora, Franklin, vamos trazer mais para a parte emocional, porque a gente já está quase no fim da nossa entrevista. Um abraço para você que está curtindo o nosso papo de empreendedor. Gilberto, motivação e propósito, vamos falar um pouquinho disso. O que motiva você até hoje continuar cuidando e representando essa categoria? E eu quero saber também se você teve apoio fundamental para chegar até onde chegou hoje, da família, colegas, a base sindical ou empresário. Olha, sim, eu sempre tive apoio da família, né? Nunca. Eu não posso falar que você candidata a alguma coisa de política, porque aí minha esposa já Aí vai apanhar. não apoia. E eu também nunca tive essa pretensão, né? Eu não sou filiado a partido, eu acho política fundamental, mas eu tenho um pouco temor de ser político, porque às vezes o político tem que mudar um pouco o ser eu. E é uma coisa que eu trago comigo, já tenho 60 anos, né? Então, se até agora eu me mantive temente a Deus, dentro dos princípios, bonitinho, não que os políticos não tenham isso, mas você muda, isso muda mesmo. Sim. E eu não gosto de trabalhar com inverdade, eu gosto de falar a verdade, a gente tem que falar a verdade, doa quem doer, né? E eu buscando alguns documentos do meu pai foi sócio do Sindicato Rural, eu nem sabia disso, né? Ele foi sindicalizado no Sindicato Rural, né? E eu falei, olha só, meu pai, depois que eu descobri muito tempo depois, né? E aí eu gostei, né? Eu achei legal, eu acho que é um princípio de poder ajudar, né? Fazer o bem, né? Sim. E me faz bem também, eu gosto de ser sindicalista, né? Fiz curso, fiz faculdade de administração de empresa, né? Depois de muita idade, já depois de casado, minha esposa incentivou. Sim. Tinha feito curso de técnico de segurança do trabalho, que é um setor que eu gosto também, né? Porque eu acho que é fundamental a segurança do trabalho. Sim. Como o Frank falou do pai dele, eu tenho problema aqui na 2 aparelhos nos ouvidos, é questão de lá atrás. Sim. Porque lá atrás você trabalhava, às vezes, sem EPI, sem nada. EPI. Eu cheguei a trabalhar na construção civil, que eu subia no elevador junto com material de construção. A bitoneira grande, assim, eu ia junto ali, dando risada, contando. Então, a gente fazia muita atrapalhada, né? Com o passar dos anos, a legislação foi mudando, a atuação dos sindicatos também Isso. mudaram, porque os sindicatos, em geral, muitos se preocupavam na questão salarial. Sim. Depois veio a se preocupar com outros temas importantes Sim. do trabalho. Entendeu? Agora, Gilberto, para a gente continuar aqui, quais os valores ou princípios que guiam as suas decisões como presidente e também o que o inspira nos trabalhadores e também os empreendedores da construção civil de hoje? Olha, como você disse, buscar sempre Deus em primeiro lugar, né? Pra buscar apoio, buscar palavra, eu sempre peço sabedoria, né? A gente tem que ter sabedoria no falar, no fazer, né? E a gente quer o bem para o trabalhador. Às vezes o cara quer virar empreendedor, tem problema, ele não quer ser mais empregado. Eu acho que é saudável isso. Eu acho que buscar. Eu tenho vários colegas que foram empreendendo, hoje é construtor, né? Sim. Hoje tem marcenaria, né? Outros têm box no Ceasa, outros tem aqui. Eu acho isso formidável. Eu acho que tem vários locais aí, Sebrae e outros segmentos, que ajudam o trabalhador. Sim. Ele buscar parceria e entendimento, porque às vezes, se você entrar num lugar sem ter um preparo, um estudo do que você quer fazer, você pode quebrar, e aí se quebrar, pode quebrar, e aí é complicado, né? Sim. Você tem alguma pergunta, Franklin? Lá no sindicato, vocês têm alguma divulgação de vagas de trabalho, alguma coisa assim? A gente trabalha em convênio, como você disse, nesse quesito, as empresas muitas vezes elas nos procuram, né? E a gente aí faz a fixação lá do quadro de
de aviso do sindicato de emprego que surge, né? Então a gente sempre está monitorando também isso aí. A gente tem uma boa parceria com o sindicato patronal, o Sinduscom, né? Sim. Nesse segmento, quando tem vaga de curso, como agora está se iniciando, vários cursos, né? De pedreiro, de carpinteiro, mão de obra, no Senai. Ah, que Já legal. participou de uma reunião lá e a gente está apoiando esse trabalho, porque eu acho que é fundamental, né? Os cursos de qualificação dentro da construção civil, né? O empregador qualificar o seu trabalhador. Às vezes tem um servente, ele tem qualidade. Então, pô, vamos fazer um curso, né? Pode fazer lá dentro do Senai, ou a própria empresa pode fazer dentro do canteiro de obra dela, ela entrar em contato com o Senai e fazer lá. Então, acho que qualificar é fundamental, não só em outros segmentos. Na construção civil é muito importante. E há uma escassez de mão de obra, a gente Sim. sabe. Na construção civil está faltando mão de obra. A perspectiva de crescimento, né? Então, é um segmento importantíssimo. Agora, Gilberto, que mudanças o sindicato passou significativas sob a sua liderança, já que você passou por várias categorias dentro do sindicato, e como você busca equilibrar os interesses dos trabalhadores e das empresas, e se há alguma iniciativa ou projeto que você se orgulha particularmente para a gente encerrar? Olha, Luciano, acho que a gente procura sempre estar incentivando o trabalhador a continuar no segmento, né? Sim. Um segmento que hoje está faltando. Vai chegar uma época que nós não vamos ter nem pedreiro mais, viu? Porque eu vejo isso, que muitos pedreiros eram pedreiro, era carpinteiro, que os filhos já... O exemplo está aqui, Já não Sim. segue mais, né? né? Não Verdade. seguiu o exemplo do pai ali de ser pedreiro. O Sim. cara não se inspira. Então tem que melhorar questões de salário, melhorar questões de ambiente de trabalho, né? O trabalhador tem que ter direito a um local decente para almoçar, um banheiro normal, legal. Sim. Então isso para incentivar o trabalhador a continuar na construção civil, senão vai faltar mão de obra, como já está faltando. E o objetivo nosso é continuar trabalhando. E você entende que se o objetivo é continuar trabalhando, como você enxerga o futuro da construção civil e também do sindicalismo no Brasil? O futuro da construção civil vai ser sempre promissor, porque é um segmento. Eu às vezes fico me perguntando, com tanto condomínio fechado, quanto condomínio de casa popular, tanto prédio do governo que faz para casa bar, sempre ainda está faltando gente sem moradia, né? Sim. É uma coisa assim, a gente vai, pô, mas É uma tá 4 crescente. mil, fez a Coab, Secap, fez Ana Jacinta, fez lá Humberto Salvador, o Humberto, fez o João Domingos. João Domingo. E olha quantas casas tem. E o tanto de prédio que tem? Prédio também. Nossa, E prédio, prédio um atrás do outro. O segmento de prédio veio agora, voltou, né? Porque foi uma época que o Prudente tinha muito condomínio fechado. Ainda tem, né? Sim. Mas ele deu uma baixada a questão predial. Mas o predial voltou a ter muitas obras, né? Sim. Então a gente vê a perspectiva boa para o setor. Eu acho que é um segmento que vai crescer. E a gente quer estar junto. Vamos trabalhar aí para estar podendo incentivar, podendo buscar fazer o melhor para o trabalhador. E quem quiser fazer parte, é só procurar o sindicato ali na Dr. Gurgel. Qual que é o número? Dr. Gurgel, 629, ou pelo telefone que tem aí, o WhatsApp, né? Sim. E a gente vai estar atendendo, né? Porque temos um suporte, né? Temos suporte principalmente jurídico, que é uma coisa que se usa muito, né? Porque Sim. muitas vezes o trabalhador vem no final de tudo buscar o direito dele. E aí, meu amigo, aí não tem como eu fazer mais nada. Aí é o jurídico que vai fazer o trabalho dele, Sim. certo? Tá E certo. aí o jurídico que sabe o quanto é demanda, quanto é complicado defender na justiça e o quanto demora explicar, porque o trabalhador quer um resultado imediato às vezes, e não é bem assim. Às vezes demora-se muitos anos para Mas- ter uma solução final de uma ação trabalhista, né? Sim. Mas no dia a dia, muitas coisas podemos resolver com uma simples denúncia do próprio trabalhador. Antes de Certo. chegar nesse ponto, então, a melhor coisa é ele já ir procurar o sindicato, né? Sim, a gente vai buscar fazer, se não der conta, buscar o Ministério do Trabalho, insistir para que faça o registro e os direitos sejam Corretamente. respeitados. Tá certo, Obrigado. Gilberto Lúcio Zangirolmi. Agradecemos demais a sua presença aqui nesse Papo de Empreendedor. Agradecer também ao Dr. Eliseu Rosa, prazer em revê-lo. Prazer Está igualmente, sempre Gilberto. convidado aí até para falar de assuntos da sua área, tá? Opa, Vamos marcar será um um prazer. próximo. Obrigado pela presença. Gilberto, muito obrigado. Doutor, Abraço. muito obrigado, Gilberto.
Muito Franklin. obrigado, Gilberto. Obrigado, Franco. Prazer. Então, gente, nesse momento encerramos o nosso 4º episódio aqui do Papo de Empreendedor. Recebemos o Gilberto Lúcio Zangirolami, que é o presidente do sindicato, e também o Dr. Eliseu Rosa, que representa como advogado. Um abraço a todos e até a próxima edição do nosso Papo de Empreendedor. Valeu, gente!